Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do webinar do OTRS 8. Meu nome é Vanessa Pavan, consultora da OTRS Group, e hoje nós vamos falar sobre a parte de personalização dessa versão nova do OTRS. Vamos falar um pouco sobre a parte de perfil de usuário, vamos falar sobre o organizador, notificações de chamados, a parte de segurança, como obter ajuda, disponibilidade de chat e, por fim, a parte de login e logout. Primeiro ponto, aonde a gente pode localizar então a parte de personalização. O menu de personalização, ele sempre vai aparecer clicando aqui no ícone do avatar, que fica logo acima do meu organizador, que é um recurso bem interessante que a gente vai falar bem mais a fundo daqui a pouquinho. Então, se eu selecionar aqui o meu avatar, eu tenho acesso então ao menu de personalização. Ele é dividido em perfil de usuário, segurança, definições de notificação, customizar organizador, solicitar ajuda, disponibilidade de chat e login e logout. A gente vai passar aqui por cada uma dessas seções. Um primeiro ponto interessante sobre o meu menu de personalização é que ele pode ser acessado independente de onde eu estiver no sistema. Então, no momento aqui, eu estou no meu dashboard, na minha tela inicial, selecionei o avatar, já me traz o menu de personalização. Supondo que eu estivesse dentro de um determinado chamado. Então, estou aqui dentro de um chamado. Se eu clicar aqui, ele já me leva para o menu de personalização. Então, esse menu ele pode ser consultado aí de diferentes telas do sistema. Não preciso estar necessariamente em nenhuma tela específica. E agora, então, vamos começar a navegar dentro do nosso menu de personalização. A primeira opção que eu tenho aqui é a parte de perfil de usuário. Tem algumas opções aqui disponíveis, vou passar por elas uma a uma. A primeira delas eu tenho a parte de fazer upload de um avatar. Nessa versão 8 a gente pode alterar a imagem aqui fazendo upload de uma nova, ou então se eu tiver um cadastro no site do Gravatar, que é um site que você se cadastra para fazer um upload de uma imagem, você coloca o seu e-mail corporativo, sobe essa imagem e aí tem vários sistemas diferentes, um deles que é o OTRS, que consegue puxar essa imagem automaticamente para trazer aqui no sistema. Ou então, se eu não quiser fazer a criação da minha conta, eu posso colocar aqui, alterar a imagem do avatar e aí selecionar para fazer o upload de uma imagem. Segundo ponto que eu tenho aqui é a parte de idioma. Se eu selecionar aqui a lista, ele vai me trazer todos os idiomas que estão possíveis para serem usados no OTRS. Alguns vão aparecer aqui a legenda de incompleto. O incompleto significa que essa minha tradução não está 100% ainda. Então, todos os idiomas que não tiverem ainda 100% vão trazer aqui com essa legenda de incompleto. E aqui, se eu selecionar de novo essa opção aqui de mostrar as linguagens, ele vai trazer todas as linguagens que estão 100% traduzidas. Mas eu posso aqui facilmente configurar para utilizar o OTRS em português. E como que funciona a parte de tradução no OTRS? O OTRS possui um site aqui, o translateotrs.com, que é um site aberto para a comunidade. Você pode fazer um cadastro aqui, colocando e-mail e senha, e você consegue auxiliar a gente nessa parte de tradução do OTRS. Ele é dividido aqui na parte dos projetos, nas versões diferentes do OTRS, e conforme eu vou aqui abrindo, por exemplo, o TRS 8, o TRS, ele me traz aqui todos os idiomas disponíveis e traz aqui como é que está a porcentagem de tradução de cada um deles. Vou selecionar aqui o idioma Português Brasil, que atualmente está com 72%, e aqui ele traz quantos textos, como é que está a relação de tradução dos textos e das palavras. E se eu quiser começar a traduzir, posso selecionar aqui a opção de traduzir, então fazer as sugestões aqui de traduções para esses determinados termos aqui em inglês do sistema. Então, caso vocês queiram auxiliar a gente nessa parte de tradução, fiquem à vontade para auxiliar a gente, basta fazer aqui um cadastro nesse site aqui de tradução oficial do OTRS. Voltando aqui
Depois da parte do meu idioma, eu tenho a parte de configuração de estilo. E essa parte de estilo você consegue colocar, selecionar se você vai utilizar o TRS em modo de alto contraste, no modo claro, que é esse modo que está aqui atualmente, e até no modo escuro. E aqui agora já consigo ver como é que fica então o OTRS nesses diferentes estilos. Posso colocar então no modo escuro, modo alto contraste, e eu tenho aqui as variantes disponíveis também. Vou voltar aqui só para o modo claro. E voltando aqui na parte dos estilos, conforme eu seleciono um determinado estilo ou outro, sempre vai ter aqui as variantes disponíveis para serem selecionadas. Essas variantes são variantes customizáveis, então o administrador do sistema consegue colocar aqui cores diferentes para serem utilizadas, que podem refletir aí na logo que a empresa utiliza, nas cores da organização, e cada analista pode selecionar a variante e o estilo desejado. Quando eu estou falando de personalização, é tudo pessoal de cada analista, de cada agente. Então, cada um pode configurar tudo que tiver nessa parte de personalização da maneira que desejar. Então, tenho bem mais liberdade e dinamismo nessa parte da configuração do analista, tá? Vou voltar aqui com a minha variante padrão. E algumas outras opções que a gente tem aqui no perfil de usuário. Tem a parte de fuso horário, que conforme eu vou escrevendo determinada região, ele vai filtrando aqui para os fuso horários disponíveis. Basta selecionar o meu fuso horário desejado, e aí, depois que eu der um salvar, ele já vai converter todos os horários em relação ao sistema de criação, de interação, de chamados, ele vai converter nesse horário, nesse fuso horário solicitado. Agora, uma outra opção interessante que a gente possui aqui, que é o formato de data e hora. Isso aqui vai permitir que o analista selecione de que maneira que ele quer ver as informações relativas aos horários no sistema. Então, eu tenho três modos possíveis aqui, que é o modo absoluto, que ele vai trazer ali para mim exatamente a data e hora que foi aberto esse meu chamado. Eu tenho o modo legível para humanos, que seria, por exemplo, aberto há 10 minutos atrás, há 2 horas atrás, há 3 dias atrás, 10 dias atrás. E tenho o combinado, que é uma mistura dos dois, que vai trazer essa informação de determinados dias, horas, minutos atrás, e também o horário absoluto, data e horário que foi criado, ou chamado, ou foi feita uma nova interação. Eu vou colocar o combinado para mostrar como que aparece. Então, o combinado aparece dessa maneira aqui, por exemplo, aqui no criado, há 30 dias e a data e horário absoluto. Se eu trocar aqui para o absoluto e der um salvar, ele já atualiza toda a minha informação e já traz aqui os horários absolutos. E se eu colocar o último modo disponível, que é o legível para humanos, e der um salvar, ele vai trazer aqui para mim há 30 dias atrás, e se eu for com o mouse nessa data, ele traz ali para mim o período absoluto também. Então, cada analista aí pode escolher de que maneira que ele quer visualizar as datas do sistema. E por fim, a última opção que a gente possui aqui é o período fora do escritório. Qual que é a função do período fora do escritório? É quando eu vou ou me ausentar devido a algum motivo de doença, ou tem alguma viagem, ou vou fazer uma solicitação de férias, ou sair de férias, e eu não quero que nesse meio tempo eu receber notificações do sistema, não quero que as pessoas me coloquem como proprietário de um chamado, assim como também quero que elas saibam que eu vou estar fora do escritório, eu posso habilitar esse período fora do escritório. Então, vou colocar aqui, por exemplo, a data de hoje. Vou dar um salvar. E com isso, aqui na parte de pessoas, ele já vai trazer aqui para mim que tem uma pessoa, um determinado analista, vai sempre trazer aqui o nome de quem é esse analista, falando que ele está atualmente configurado como fora do escritório.
E uma outra coisa interessante que a gente possui aqui é que dá para a gente colocar várias datas. Então, se eu já tenho, por exemplo, 3 datas que eu vou sair de férias, ou se não tenho 3 eventos que eu não vou estar no escritório no momento, eu posso aqui colocar para adicionar essas datas, então colocar diversos intervalos aí possíveis. Finalizamos aqui a primeira seção, que é a parte de perfil de usuário. E o último ponto, caso você queira procurar por alguma informação específica, eu tenho aqui a opção de busca, que basta eu escrever alguma informação e ele já vai filtrar aqui para mim para o campo desejado. Vamos agora para a segunda seção da parte de personalização, opção de segurança. Aqui eu tenho duas opções possíveis para serem configuradas. A primeira dela, eu tenho a parte de alteração de senha. Essa opção ela vai aparecer apenas quando dentro do sistema a gente não possui um outro método de autenticação, que pode ser, por exemplo, uma integração com Active Directory ou com LDAP. Então, essa opção não vai estar disponível aqui porque a alteração de senha não é feita dentro do sistema. Caso eu esteja trabalhando com todos os cadastros internos dentro do OTRS, eu vou ter então aqui a minha opção de alteração de senha. Basta eu selecionar aqui a senha atual e depois colocar a minha nova senha. E essa nova senha, ela pode ter aí uma política de senhas que vai ser configurada pelo administrador do sistema. No caso aqui eu tenho uma regra bem simples, que é apenas eu colocar até 4 caracteres, mas eu poderia ter um limite máximo aí de caracteres, ou pelo menos um limite mínimo. Poderia colocar que precisa ter pelo menos uma letra maiúscula, ou então caracteres numerais, então eu consigo configurar isso como administrador. E depois ele vai pedir para repetir a senha. E conforme eu vou escrevendo aqui a minha nova senha, se for checando com as regras de políticas, ele vai trazendo ali um símbolo de correto para mim. E a segunda opção que eu tenho aqui é o duplo fator de autenticação, que é caso eu queira ter uma segurança aí a mais na parte quando eu for fazer o login no sistema. Ele pode estar ou não obrigatório dentro do sistema, isso também é configurado pelo administrador, mas eu consigo configurar caso esteja opcional, mesmo assim eu quiser configurar isso, eu consigo. Eu tenho aí 3 métodos possíveis, um deles não está aparecendo aqui, mas também vou falar sobre ele. O primeiro método é configurar através de um aplicativo, que é um aplicativo que você baixa no seu celular, que vai gerar para você o código que você precisa colocar depois de fazer o login. Pode ser por e-mail, que também você vai receber esse código no seu e-mail cadastrado no sistema, ou pode ser um código que chega por SMS. Lembrando que a parte de envio e recebimento de SMS no OTRS é um pacote contratado à parte e depois ele é ativado no sistema. Então, por isso que ele não está aparecendo aqui no momento. Se você tiver algum interesse de fazer a contratação ou saber como funciona essa parte de SMS, você pode entrar em contato com as vendas no site da utrs.com.br. Falando um pouco mais sobre o segundo fator de autenticação. Selecionei aqui que eu quero configurar, então, o meu aplicativo de autenticação de segundo fator. Vou colocar aqui próximo e com isso ele vai aparecer aqui as configurações necessárias para o caso do aplicativo do autenticador. Então, o que eu preciso fazer? Abrir o meu celular e baixar um programa de autenticação, que pode ser o autenticador do Google, por exemplo, independente de qual for o tipo de sistema operacional também no seu celular. Fiz o download desse meu aplicativo, vou abrir ele e vai ter uma opção ali para fazer a criação de uma nova conta. Normalmente você tem que colocar a URL do site que você está tentando acessar e aí ele vai gerar esse código para você. Aqui no OTRS tem um jeito um pouco mais fácil de você fazer, que é escanear o QR Code de toda essa configuração que já é feita automaticamente para você. Você não precisa fazer nenhuma configuração adicional. Então, basta abrir o aplicativo, colocar para adicionar uma nova conta e escanear o QR Code. E aí todas as configurações já vão estar feitas automaticamente para você. Com isso, tendo então configurado o meu segundo fator de autenticação, quando eu for fazer o login da ferramenta, eu vou colocar usuário e senha e depois ele vai pedir então um código de 6 dígitos para serem inseridos.
esse código vai ser gerado pelo seu aplicativo do QR Code. É um código que ele é alterado a cada 10, 15 segundos, então você não precisa decorar ele, porque a cada momento ele está sendo alterado. E depois coloco esse meu 6 dígitos e eu sou então direcionada com o login feito com sucesso aqui para a interface do analista. E a mesma coisa a parte do e-mail, eu recebo essa numeração de 6 dígitos no meu e-mail, ela dura um determinado tempo, um pouquinho a mais que o aplicativo, para até você conseguir acessar a sua conta e pegar esse código. E depois que eu fiz a autenticação uma vez, eu não preciso fazer mais quando eu for acessar novamente aqui o sistema durante o dia, tá? Então eu preciso fazer isso apenas uma vez ao dia, não preciso fazer em mais períodos. Se por algum motivo troquei de celular, a configuração que estava feita não está valendo mais, eu posso aqui colocar para revogar os dispositivos confiáveis e aí ele vai deletar as configurações que já tinham feitas e você vai ter que fazer uma nova configuração no aplicativo. Dá um cancelar aqui. Agora passamos pelo perfil de usuário, segurança, terceira opção, definições de notificação. Aqui é onde o analista configura tudo o que ele quer receber em relativo a notificações do sistema, quais notificações que ele quer receber, de quais áreas, de quais filas e quais métodos que ele quer receber também. Então, essa é uma opção bem importante para ser configurada. Eu recomendo fortemente que seja uma das primeiras coisas que sejam configuradas quando um novo analista entra na empresa, começa a utilizar o OTRS, porque é a partir daqui que ele vai receber todos os e-mails relativos à criação de novos chamados, interação de novos chamados, atualização de fila, atualização de serviço. Então é importante que isso aqui esteja configurado na parte das notificações do sistema. O primeiro ponto que a gente tem aqui são as filas que eu quero receber essas notificações. Essa lista de filas ela vai ser diferente dependendo de quem for o analista, porque eu tenho toda a parte ali das permissões que foram configuradas pelos agentes. Então, para mim aparece essa lista aqui. Pode ser que para outras pessoas apareça apenas uma ou apenas duas. Para mim aparece todos porque eu tenho um perfil de administrador. Mas com certeza para outros analistas mais operacionais essa lista vai ser bem menor. Então basta ele selecionar aqui as filas que ele deseja. Pode ser as filas ou então os serviços que ele deseja. Então, se eu tiver com um analista que trata tudo relativo à parte de correção de bug, toda vez que tem uma criação de um chamado desse serviço ou que um chamado é atualizado para esse serviço, eu também posso colocar aqui os meus serviços desejados, que ele vai também me notificar quando for utilizado esses serviços. Então, configurei agora as minhas filas e os meus serviços. Vou configurar aqui, então, que tipo de notificações que eu quero receber e através de quais métodos que eu quero receber também. Vou falar primeiro sobre a parte dos métodos. O OTRS trabalha com 3 métodos diferentes de mandar notificações. Quando eu falo de notificações, pode ser notificações para os agentes e para os clientes também. Para a parte dos agentes, que métodos que a gente possui aí diferentes? Eu tenho um método por e-mail, que o analista recebe um e-mail de abertura de chamado, de resposta, atualização, recebe no mesmo e-mail que ele tiver o cadastro. Eu tenho as notificações web, que são notificações que aparecem nessa opção aqui, nesse ícone aqui de notificações. Também os mesmos tipos de notificação, criação, atualização, resposta, interação. E o último método que eu tenho aqui disponível, que também é a mesma lógica da parte do segundo fator de autenticação, que é o SMS. Então, se eu quiser habilitar as notificações de SMS, eu preciso primeiro fazer a contratação desse serviço, e aí, tendo esse serviço contratado e habilitado, eu consigo também usar ele para as notificações. Então, para qual cenário que é interessante a gente usar um tipo de notificação ou um outro tipo de notificação? Isso normalmente é algo que pede um auxílio aí de como que a gente pode organizar essa parte das notificações. Parte de notificação por e-mail é sempre importante porque ela gera um registro, então dentro do chamado vai ficar ali no histórico todos os e-mails que foram enviados, o tipo de notificação que foi enviado, então para registro
é bem importante, independente se o analista estiver logado no sistema ou estiver acessando o telefone dele, ele consegue receber essas notificações. Notificação web, ela é muito útil, é interessante quando o analista fica bastante tempo utilizando o sistema. Então, ele está constantemente utilizando o TRS, ele é aquele analista que tem que fazer as aberturas de chamado, é o analista que está atendendo o telefone e fazendo a abertura. Então, para ele é bem interessante esse tipo de notificação. Às vezes ele não tem nem tempo de abrir um e-mail e ver se tem alguma notificação nova. Ou então pegar o celular e ver se tem algum SMS. Então, para ele, pode ser bem interessante esse tipo de notificação. E o último tipo de notificação, que é o SMS, ela pode ser bem interessante para ser enviada em casos aí prioritários. Então, se tiver algum chamado de prioridade muito alta, um chamado de emergência, desastre, eu posso criar essa notificação e colocar para mandar ali para determinados números do gestor, do diretor da empresa. Então, ela pode ser usada aí em casos mais específicos e de urgência maior, de prioridade mais alta. E agora, como que a gente configura, então, as nossas notificações? Então, basta eu selecionar aqui os métodos que eu quero receber. Então, eu vou selecionando aqui, ou posso selecionar tudo aqui, que ele já vai trazer aqui para mim. E aí eu coloco quais eu quero receber e através de quais métodos que eu quero receber. As notificações básicas que o sistema manda é notificação de criação de chamado. Então, independente de qual for aí o lugar que foi aberto esse chamado, se foi pelo portal do cliente, se o analista criou o chamado ou se ele veio por e-mail externo, eu recebo essa notificação. Notificações de revisão de chamado, que aí pode ser de chamados bloqueados, que é quando eu estou atendendo algum chamado e o meu cliente responde ele, ou então quando foi feita uma abertura de chamado e ninguém ainda pegou esse chamado para tratar e é feita uma nova interação, que às vezes naqueles casos em que um cliente abre um chamado e depois de alguns minutos já pergunta às vezes se tem algum retorno ou adiciona alguma informação a mais. Então, como ninguém pegou ainda, todas as pessoas que forem dessa fila que o chamado está no momento recebem essa notificação. Eu tenho notificação de expiração de bloqueio, que é uma coisa que eu posso configurar, que, por exemplo, depois de 3 dias, se um analista não terminou de tratar um chamado, ele está ainda em aberto, esse chamado ficar disponível novamente. Eu tenho as notificações de atualização de fila e atualização de serviço também. Essas são as principais que já vêm por padrão na ferramenta. Lembrando que você consegue criar aí quantas notificações você quiser dentro do sistema, seguindo aí diferentes e inúmeras condições também possíveis. E aí basta eu selecionar os métodos que eu quero receber então. Os que eu não consegui selecionar é porque não está habilitado para poder receber ou por e-mail ou por web. Então, no caso aqui que eu não consigo colocar que eu quero ver a visualização web, é porque não está configurada dentro da notificação que pode ser usado esse método aí a mais. E eu tenho um último tipo de notificação aí, que é a notificação de compromisso, que ele é utilizado em junção com essa opção aqui de visão geral de calendário, que é quando eu crio os eventos, os meus compromissos dentro do OTRS usando o calendário, eu posso colocar ali para receber uma notificação quando estiver faltando 10, 15 minutos para chegar esse evento, esse compromisso, para receber uma notificação. E ela também segue a mesma lógica. Pode ser um e-mail que você recebe informando ali que está para chegar a data desse compromisso, pode ser uma notificação web ou pode ser também um SMS. Então, essa opção aqui é uma opção bem importante no sistema, principalmente para quem está começando a fazer administração ou até mesmo para os analistas operacionais no dia a dia, configurem a opção de notificação, porque ela é bem importante dentro do sistema e vai aí evitar que você não esteja recebendo alguma coisa de extrema importância aí do dia a dia dos seus chamados. Vou dar um cancelar aqui. Agora vamos para uma função totalmente nova do TRS, que é a parte de customizar organizador. Ele é uma opção nova que tem no TRS 8 e vocês vão ver a gama de opções que tem disponíveis para ele. Antes de eu mostrar como criar um organizador, vou mostrar os organizadores que eu já possuo aqui. Então, o primeiro ponto, o que é o meu organizador? O meu organizador, ele é
nada mais que uma listagem de informações do sistema. As informações do sistema, a gente pode chamar elas de lista de objetos de negócio, BOL, que aí pode ser o quê? Pode ser chamados, podem ser artigos, podem ser base de conhecimento, pode ser serviço, cliente, usuário-cliente, ativos. Então, vamos ver os itens de organizador que a gente já possui. O primeiro deles é a parte de conversa de chat, que vão aparecer aqui todas as conversas que estão ativas ainda, que podem ser conversas internas, de analista para analista, pode ser conversas externas também, de analista para cliente. Todas que não tiverem finalizadas ainda vão aparecer aqui. Eu tenho aqui um organizador que traz uma lista de chamados que estão nas filas que eu atuo. Então, eu atuo na fila de Service Desk N1, desenvolvimento, N2, e aqui ele traz todos os chamados que eu tenho aqui na minha fila atualmente. Aqui eu tenho um separador, que eu também já vou falar mais a fundo o que ele significa. Tenho chamados aqui que estão em andamento, então são chamados que não estão finalizados ainda e que estão comigo no momento. Então, eu trouxe aqui essa listagem. Chamados que eu estou como responsável. Chamados urgentes, que no momento não tenho nenhum, mas que são chamados de prioridade muito alta. E chamados que eu estou monitorando no momento. Então, esses são organizadores que eu tenho aqui no momento. Vou mostrar como que a gente faz a criação de um novo e as opções que a gente tem disponíveis dentro do organizador. Então, vou colocar aqui customizar organizador. O primeiro ponto que a gente consegue alterar é a ordem dos itens do organizador. De uma maneira bem fácil, se eu vir aqui e arrastar esses meus ícones, eu já consigo trocar aqui a minha ordem. E aí, se eu der aqui um sair, ele já está na ordem nova que eu atribuí. Então, o primeiro ponto é eu conseguir trocar a ordem. Se eu quiser voltar da maneira que estava antes, basta eu selecionar aqui a opção de restaurar. Ele vai perguntar, vai fazer uma confirmação, perguntando se eu quero realmente limpar todas as configurações que foram feitas e vai voltar da maneira que era por padrão, no estado inicial. Aqui é onde eu venho para criar um novo item de organizador e aqui eu também consigo, por aqui, trocar aonde que esse meu novo item vai ficar na lista que eu já possuo de organizadores. Antes disso, eu vou mostrar uma tela aqui de configuração de um organizador já criado. Então, por exemplo, esse aqui é o item de chamados urgentes. A primeira coisa que eu tenho aqui é o ícone dele. Se eu clicar aqui, eu consigo trocar o meu ícone. Então, eu tenho uma lista aqui de vários ícones que eu posso selecionar. Eu tenho aqui o título para ele, que é a legenda dele. Então, poderia ser urgente, chamados prioritários. Eu poderia colocar qualquer nome aqui. Se eu quiser fazer uma cópia desse meu organizador, desse meu item aqui específico, às vezes vai mudar uma coisa ou outra só entre um organizador e outro, eu posso selecionar aqui para clonar. E se eu quiser excluir esse meu organizador, basta utilizar essa opção aqui. Então, selecionei aqui um determinado ícone, por exemplo, e agora vamos ver como é que está, então, a configuração dele. Vou selecionar aqui a customização, e aqui ele vai trazer as colunas que traz esse organizador, então ele traz o número, o título, a prioridade do chamado, data de alteração, o estado dele atualmente, qual fila que ele está, proprietário, todas essas informações aqui podem ser alteradas. Eu tenho aqui a maneira de ordenação dessa minha informação, então ele ordena pela data de alteração. E aqui eu tenho os filtros, então esse meu filtro do meu organizador, ele traz chamados de prioridade muito alta e que estão abertos no momento. Ele traz até 25 chamados por vez. E se eu for com o mouse para baixo, ele vai aumentando essa lista de 25 a 25. Vou voltar aqui. Agora eu vou fazer uma nova criação de um customizador, de um organizador, para mostrar como que funciona. Então, vou dar aqui um cancelar. Vou voltar para a minha parte de customizar organizador, colocar para adicionar um novo item de organizador.
Primeira coisa que ele vai pedir é o ícone, então eu vou fazer aqui o organizador em relação a clientes, eu não quero fazer em relação a chamados nesse momento. Então eu vou colocar aqui clientes ativos e vou selecionar aqui um ícone relativo à parte de cliente. Vou selecionar esse ícone aqui. E agora, que tipo de organizador, então, que eu quero criar? Qual o tipo de listagem de objeto de negócio que eu quero selecionar? Alguns que a gente tem disponível por aqui. Requisição de chat, lista de item de configuração, de ativos, usuários válidos, usuário clientes válidos, base de conhecimentos, as bases com maior avaliação, criadas ou atualizadas recentemente. E daqui para baixo é tudo relativo à informação de chamado. Lembrando que isso aqui é algumas opções que a gente já tem prontas, mas nada impeça que você customize o seu próprio organizador e coloque os filtros que você desejar. Eu vou colocar aqui de usuários válidos, lembrando que quando eu falo de usuários, eu estou falando de empresas, organizações, não estou falando do solicitante em si. E vou colocar aqui para customizar. O primeiro campo que a gente tem aqui é se eu quero que mostre o total dessa listagem no meu organizador. Eu vou colocar aqui, quero que mostre, vou colocar aqui sim. Aqui, as colunas que eu quero que apareçam, que basta você selecionar aqui, clicar as que você quer ou não que apareçam, e a ordem também você consegue alterar por aqui. O tipo de listagem, como que vai funcionar a ordenação? Vou trazer pelo nome do cliente. E o tipo de filtro, que o único filtro que eu vou ter aqui no caso é para trazer os meus clientes válidos. Se eu quiser excluir esse filtro, basta selecionar aqui a opção de lixeira para remover. Se eu quiser adicionar um novo filtro, basta selecionar aqui qual que é o campo que eu quero utilizar. Então, se eu quisesse filtrar por cidade, por ID de cliente, por país, alguma coisa assim, basta selecionar a opção desejada. E aqui o valor que eu quero selecionar. Então, se eu quisesse trazer os válidos e os inválidos, eu poderia selecionar aqui. Então, basta você selecionar a opção de filtro, a condição, e dentro dessa condição, o que você quer ou não que apareça. Vou finalizar a minha customização. O meu item do organizador ficou como o último ícone. Vou dar um salvar aqui. E com isso, ele já apareceu aqui para mim. Então, eu tenho nesse meu sistema aqui 14 clientes ativos. Eu configurei para trazer o total por aqui, por isso que está trazendo aqui o número 14. E aqui eu tenho as colunas que eu configurei, que era um ID do cliente, o nome do cliente, cidade, a validade. E aqui ele traz duas colunas opcionais aqui, adicionais para a gente, que é a quantidade de chamados abertos e a quantidade de chamados fechados. Eu vou criar um último organizador aqui, que é sobre os usuários clientes. Então, eu quero ter uma relação tanto da minha lista de empresas, de organizações e também dos solicitantes cadastrados no sistema. Vou vir aqui para criar um novo ícone. Aqui, vou colocar o nome de solicitantes ativos. E eu quero uma listagem de usuários clientes. Vou deixar o próprio ícone aqui que o organizador já colocou para mim e vou customizar aqui. Então eu quero que traga, não quero que traga um total dessa vez, quero que traga o nome, sobrenome, usuário, ID de cliente, a validade não precisa e essas outras opções aqui também não precisam. E a quantidade de chamados abertos e fechados também. Tipo de ordenação, aqui no caso está como sobrenome, poderia ser qualquer outra opção também. Eu vou colocar aqui para ordenar pelo nome, da primeira letra para o final. O filtro está como usuários válidos, vou manter esse filtro.
e vou finalizar aqui o meu item de organizador. Agora ele é o último item aqui do meu organizador. Vou dar um salvar. E agora ele já aparece aqui também. Então aqui eu tenho os meus solicitantes ativos. Eu posso ver ou por aqui, ou se eu selecionar aqui, ele me leva para a tela específica, a parte aqui para eu ver o meu organizador. Agora, algumas coisas interessantes que a gente tem aí, que a gente pode mexer no nosso organizador. O primeiro deles é o separador. Então, supondo que eu criei organizadores de chamados, de clientes e de serviços. Eu quero separar isso para não ficar trazendo aqui uma lista grande. Então, eu posso usar para isso os meus separadores. Basta vir aqui em adicionar novo item. Eu vou colocar para ele ficar entre as informações de chamados e as informações de clientes. E vou colocar aqui um ícone para ele. Posso colocar uma legenda para ele também. Vou colocar informações de clientes. E vou colocar aqui o tipo dele como separador. Vou dar aqui um salvar. E com isso agora eu tenho aqui o meu separador de informações de clientes. E se eu quiser minimizar ele aqui, ele vai filtrando aqui as informações do meu organizador. Então, é bem interessante caso eu esteja trazendo itens de organizador de diferentes unidades, aí, objetos de negócio, é interessante a gente usar o organizador para isso. Agora, já mostrei como a gente faz a criação de um novo item de organizador, como a gente altera, que basta selecionar aqui a configuração e selecionar no customizar. Agora eu vou mostrar o que a gente tem depois aqui do nosso item já de organizador já criado. Vou pegar esse aqui como guia. Então, eu sempre vou ter aqui aquelas colunas que eu configurei, o título também que eu configurei. Então, eu tenho essas informações e se eu quiser ver essas informações numa outra tela separada, eu posso aqui colocar para ele me levar para uma outra tela à parte. Então, se eu quiser ter uma análise mais específica, verificar isso com mais detalhe, eu posso utilizar essa opção aqui. E daqui a gente tem umas opções bem interessantes que podem ser utilizadas. Uma delas é, caso eu queira, deixa eu só voltar aqui para minha listagem. Opções que a gente tem aqui interessantes, então, que podem ser utilizadas. Primeiro ponto, se eu quiser selecionar esses meus chamados aqui dessa listagem e exportar eles para um PDF, eu posso exportar aqui esses meus dois chamados. Eu posso configurar as colunas que vão aparecer nessa exportação, nesse meu Excel, nesse meu PDF, e posso colocar aqui o formato desejado. E aí basta colocar aqui para baixar o arquivo. Aí ele vai gerar esse arquivo aqui para mim. Então eu consigo utilizar bastante essa opção aí de exportar e já gerar alguns relatórios também, se for necessário. Outra opção que a gente tem aqui, bem interessante, é a parte de alteração em massa. Então, se eu quiser fazer alguma alteração em massa nesses chamados, alterar o estado ou alterar a fila, o proprietário, eu posso selecionar aqui a opção de ação em massa. E aí ele vai dividir aqui as propriedades possíveis. Então, vai trazer aqui estado, tipo, fila, proprietário, se eu quiser fazer link entre objetos ou mandar um e-mail, acrescentar uma nota ou agrupar esses chamados, eu posso executar essa minha ação em massa aqui. Lembrando que para eu executar a ação em massa, eu tenho que estar com o chamado no meu nome, bloqueado para mim. Se ele estiver bloqueado para uma outra pessoa, ele vai trazer um alerta ali dizendo que essa ação não vai ser executada para esse determinado ticket. Outra opção que a gente possui aqui é a opção de monitorar. Então, se eu selecionar aqui o botão aqui de monitorar, eu passo a monitorar esses dois chamados. O que significa um monitorar? É quando eu não vou tratar esse chamado, mas eu preciso ficar em alerta sobre ele.
Então, às vezes envolveu algum chamado que eu já tratei no passado, ou foi aberto só de um para um cliente VIP, para um cliente com mais prioridade. Então, toda vez que o cliente mandar uma interação, ou que o analista mandar uma interação, acrescentar uma nota, eu quero saber sobre esse andamento, eu posso monitorar ele utilizando essa opção aqui. E um recurso também bem interessante agora que a gente tem é a opção de parar de monitorar um chamado. Então, eu não preciso mais acessar dentro do chamado para deixar de monitorar. Basta selecionar ele aqui e colocar para parar de monitorar ele. E com isso, essa informação já é atualizada também e eu já deixo de monitorar. E aí agora, algumas outras opções que a gente possui aqui dentro dessa tela aqui da listagem do nosso item do organizador. Eu tenho aqui algumas configurações disponíveis. Então, se eu quiser trocar alguma coluna, se eu quiser tirar, por exemplo, a coluna de título ou a coluna de criado, se eu quiser trocar qualquer informação aqui em referente à listagem desses chamados que está mostrando, ou adicionar algum filtro, tudo isso eu consigo trocar aqui nesse painel de configuração. E ele já vai ajustando aqui para mim conforme eu estou alterando as informações. E uma outra opção que a gente tem bem interessante aqui é a opção dos filtros, que é essa opção aqui. Então, atualmente, ele já está com um filtro, que é esse filtro aqui que está trazendo os chamados que estão apenas comigo, bloqueados no meu nome. Eu vou querer, por exemplo, criar um novo filtro aqui. Então, vou colocar aqui para criar esse meu novo filtro. Primeiro eu vou colocar para remover ele. Assim a gente pega um filtro do zero. Pronto. Não tenho mais nenhum filtro aqui no momento, vou fazer a criação do novo filtro. Vou colocar aqui o tipo de filtro. Aqui eu tenho uma lista de todos os filtros possíveis que podem ser usados, então posso usar fila, estado, bloqueio, proprietário, prioridade, todos esses filtros são possíveis de ser utilizados. Eu vou colocar um filtro de fila e vou colocar para ele trazer aqui para mim a fila de Service Desk N1. Vou colocar aqui o nome para ele. Vou colocar Service Desk N1 e vou dar um salvar aqui. E com isso já tenho o meu filtro criado, ele já vai atualizar aquela listagem de chamados para mim, que tinham 2 chamados, passou a ter 1. Agora imagina uma listagem ali de 30, 40 chamados, então essa parte de filtros ela é bem interessante. E uma vez que eu criei ele, ele fica salvo, eu não preciso ter que criar ele novamente, ele já fica disponível ali nas opções de filtro disponíveis. E aí eu consigo também, se eu quiser, remover esse meu filtro, basta eu selecionar aqui esse X. E aí eu tenho vários filtros aqui disponíveis. Eu tenho aquele de chamados bloqueados, que é o que estava utilizando antes. Tem um filtro aqui de chamados com interações não lidas. Aquele que eu criei agora há pouco, que é o de Service Desk N1, chamados que estão desbloqueados. Então, todos esses filtros que eu vou criando dentro do sistema, eu consigo utilizar eles aí na hora que eu quiser, no momento que eu desejar. Então, é um recurso bem aí poderoso que a gente possui. E a última opção que eu tenho aqui é o modo Pulse, que eu posso habilitar ou não. Esse modo Pulse é para ele atualizar para mim todas as informações automaticamente dentro do sistema. Então, se eu tiver uma nova abertura de chamados, se eu tiver uma nova interação, ele já atualiza onde precisar no sistema automaticamente. Não preciso vir aqui mais e recarregar essa informação. E com isso falamos então do nosso quarto item, que é o de customizar de organizador. Então, passei aqui sobre como a gente faz a criação, como que faz a alteração, como troca as ordens, os ícones, os separadores. Esse é um recurso aí bem interessante que a gente tem novo aí na parte do OTRS 8. Lembrando que é tudo único, tudo por analista, por agente. Então, cada um consegue criar aqui a sua listagem da maneira que desejar, da maneira que melhor de atender. Agora, outra opção que a gente tem aqui é a opção de solicitar ajuda.
Se eu selecionar a opção aqui de solicitar ajuda, eu vou ser direcionado para a documentação oficial do ATRS. Ele vai me direcionar para o manual de analista, o manual do dia a dia, de como fazer interações nos chamados, mas também, a partir daquele link da documentação, eu também consigo ver o manual de administrador também. Então, essa opção que me leva para a documentação externa e oficial do ATRS. Uma outra opção que a gente tem aqui é a parte de disponibilidade de chat, que eu consigo configurar se eu vou estar disponível para chat interno, externo, ou se eu vou estar indisponível para qualquer um desses métodos. Na parte de chat, então, falando um pouco mais das opções que a gente tem aqui. Se eu colocar não disponível, eu vou ficar não disponível para ser contatado através do chat. Então, na opção aqui do dashboard, ou então dentro de um determinado chamado, eu vou aparecer aqui com essa cor vermelha aqui, indicando que eu estou indisponível para conversar através do chat. Se eu colocar aqui interno, eu fico disponível apenas então, para conversas de chats internas. Então, quem consegue me chamar é apenas um outro analista, no caso, e aí a gente pode trocar essas mensagens de chat. E a última opção que eu tenho aqui é ficar disponível para chat interno e externo. Então, eu consigo conversar internamente entre os agentes e o cliente também, se ele mandar uma mensagem através de um canal de chat, através do portal. Lembrando que o analista ele nunca chama diretamente um analista, o cliente, né? Ele não tem essa possibilidade de querer falar direto com a Daniela, por exemplo. Ele chama no canal do Service Desk e com isso pode ser que seja a Daniela ou que seja o Pedro que vão atender essa conversa, essa requisição de chat dele. E aí, conforme se for ter por exemplo, uma nova requisição de chat, vai aparecer aqui esse ícone aqui de conversa de chat, vai aparecer um ícone a mais ali de uma nova conversa. E agora, a última opção que eu tenho disponível aqui, que vai ser também a opção que encerra o nosso webinar, é a opção de sair. Com isso, eu faço aqui o logout com sucesso no OTRS, usando aqui a minha interface do analista. Então foi esse o vídeo de hoje, falando sobre a parte de personalização, sobre o que envolve ali as opções que eu demonstrei durante o webinar. O nosso próximo encontro vai ser em relação ao gerenciamento de áreas do sistema. Então, vou falar onde que é feita a parte de criação de FAQs, criação de ativos, gerenciamento de clientes, serviços, SLAs. A gente vai abordar todo o menu ali inicial disponível no ATRS. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, se quiser fazer alguma questão adicional, alguma solicitação a mais, por favor, fique aí à vontade para mandar o seu e-mail através do site utrs.com.br, que você vai entrar em contato com os nossos analistas da parte de vendas e eles vão te ajudar aí da melhor maneira. Muito obrigada por ter ficado nesse vídeo até o final e até a próxima.